A paz do Senhor, quem vos fala é irmã Misleide. Mais uma vez, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. E eu venho aqui da parte do Senhor mais uma vez, trazer uma palavra para a igreja, da parte do Senhor. E que você possa receber essa palavra da parte de Deus. Vou estar lendo o versículo e logo em seguida eu vou estar falando aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Vou estar lendo em Atos. Aleluia. Você que tem Bíblia e puder ler, acompanhe comigo aquilo que a palavra do Senhor nos fala. Atos 2, versículo 17, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonharão sonho. Completo também essa palavra, falando que está escrito em Apocalipse 4, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, o que eu tenho para falar para a igreja é forte, vem da parte do Senhor, é profético. Alguns anos atrás o Senhor me chamou para profetizar, para proferir palavras de coisas que estão por vir, que estão por acontecer, que Ele tem me mostrado e me revelado. Na palavra, em sonhos, em visões, de todas as formas que o Senhor tem falado comigo. E como profetisa do Senhor, a minha obrigação é transportar a palavra de Deus até a igreja e que você ouça, que você receba a palavra do Senhor, que essa semente caia em terra fértil e que você possa entender aquilo que o Senhor está falando para você nesta hora. Eu tenho algumas profecias que o Senhor tem me dado, eu tenho gravado, assim que eu as tenho eu gravo, e eu tenho postado no meu canal, lá no YouTube, desvendando a verdade da palavra de Deus. Vai lá, vê, curte, se inscreve no nosso canal para receber sempre vídeos com palavras da parte do Senhor. Também lá no Facebook, a minha página com o mesmo nome, desvendando a verdade da palavra de Deus. O meu foco é proferir a palavra, é falar somente aquilo que o Senhor mandar. E vivemos num tempo em que nós sabemos que tudo está se encaminhando para o final de todas as coisas. Não adianta fingir, Jesus está vindo. Tem muita gente apegada com as coisas desse mundo e pedindo a Jesus para não vir agora não, porque Ele ainda quer viver e fazer muitas coisas. Querido, se Jesus vier agora, provavelmente a maioria de nós vamos ficar, sabe por quê? Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Por isso Ele tem chamado profetas e profetisas nesse último tempo para revelar as últimas coisas, as últimas orientações para a igreja. Ele não tem nos desamparado, Ele não tem nos deixado às cegas. O Senhor tem cuidado da tua igreja e velando por nós, que venho eu trazer esta palavra da parte do Senhor. Vou começar proferindo primeiro o sonho que eu tive e logo em seguida dando a revelação que o Senhor me deu. Da noite, hoje, para ficar marcado, para você não esquecer o que eu disse, se precisar voltar nesse vídeo para rever o que eu falei e a data, para você não se esquecer. Hoje é 5 de julho de 2016 e esse sonho que eu tive, hoje é terça, foi de sábado para domingo à noite, do dia 1º para o dia 2 de julho de 2016. Estamos em ano de Olimpíadas no Brasil, correto? Sabemos que as Olimpíadas são baseadas em deuses gregos, deuses do Olimpo. Olimpo na Grécia, ou seja, é algo que vem da Grécia. Olimpíadas é algo grego. Sabemos que vem da mitologia grega, a mitologia que fala de deuses gregos, que tudo se iniciou no deus Zeus e Hera, sua esposa. Zeus, casado com Hera, 2 deuses, ele conhece uma mulher, e uma mulher humana, ele Deus, era uma mulher humana. Sabe o que isso me lembra? Gênesis 6, você já leu? Vai lá e lê. Está escrito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas. Os filhos de Deus, em hebraico, significa Birei Ha-Elohim. No original, na Bíblia hebraica, a Bíblia de Jerusalém, Birei Ha-Elohim, filhos de Deus. Está falando de anjos. Anjos coabitando com as filhas dos homens. Se não acreditar, é só procurar a palavra e estudar que você vai descobrir. E a mitologia continua dizendo que Zeus, ele conhece uma mulher humana e ele tem um filho, metade homem, metade Deus. Hércules, quem nunca ouviu falar de Hércules, né? Essa história
ela procede de 700 anos antes de Cristo vir a essa terra. Ou seja, é algo bastante antigo. E através de Hércules, que era um homem forte, musculoso, e dizem as histórias que ele cometeu algo contra o pai, e o pai não queria falar com ele, o pai estava deveras entristecido com ele. Então sua mulher, deusa, colocou algumas metas para que ele cumprisse essas metas. Se essas metas fossem cumpridas por ele, ele seria perdoado pelo seu pai. Só que ela fez algo que fosse impossível que ele conseguisse. Mas ele conseguiu, enfim. E daí surgiu as Olimpíadas. Porque as provas que ele passou eram provas parecidas com as que são colocadas hoje para ser feitas nas Olimpíadas. Aqueles exercícios, aquelas dificuldades que tem ali. Correr, pular, saltar, enfim. E naquela época, na época das Olimpíadas, havia sacrifícios, só para vocês entenderem, sacrifícios. Diz a história que eram sacrifícios de animais, mas estudando bem sabemos que também havia sacrifícios humanos, não só de animais, mas humanos. Aí você me pergunta, onde você quer chegar com essa história? Vamos lá. O sonho que eu tive foi assim: moro em Santa Lúcia, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quem conhece esse bairro sabe que eu moro entre Parada Angélica e Imbariê. Parada Angélica tem um monte chamado Monte da Torre, onde muitas pessoas vão ali orar, onde eu já fui muitas vezes ali também. Enfim, eu subi esse monte no sonho, com a Bíblia, sozinha. Chegando ao topo, a grama em alguns lugares estava alta. Eu achava um lugar e me escondia ali naquela grama para orar. Com o rosto, com a face em terra, de joelhos e com o rosto em terra, eu me prostrei para orar. De repente eu escutei um barulho. A 3 metros de distância de mim havia uma grama mais alta do que aonde eu estava. E eu não levantei dos joelhos, eu apenas levantei a face. Eu olhei pela grama. E eu vi que abriu-se um portal no meio daquela grama e começou a sair homens, marchando um atrás do outro, reto. Eles não me viam, eles iam reto, como se estivessem em direção à cidade, porque da onde eles estavam saindo, eles estavam indo em direção à cidade, né? Que era para onde eu estava agachada, orando com a face. Eles iam reto, mas eu virei a face e olhei para eles, e eles caminhando em direção à cidade. E eu fiquei muito assustada, eu tremia, e eu não conseguia proferir palavras, eu fiquei calada e não me mexi, para que eles não me vissem. Enfim, eu comecei a observar os primeiros homens que saíram. Na minha mente, eu falei assim, são os personagens da Marvel. E é a Marvel. E aí eu comecei a observar e continuaram saindo. Depois dos personagens da Marvel, que todo mundo conhece, porque tem filme agora, até no cinema, desenho que as crianças assistem, veio Homem-Aranha, Superman, Batman, lembro muito bem do Batman. E atrás do Batman, o Drácula. Que ele vem pelas histórias, né? O tempo passa e ele continua aí, o Drácula, morto vivo, né? Que tem dentes, que suga sangue. E quando eu olhava para a face deles era muito feia, com a cara séria, uma cara feia, uma cara má. E eu me apavorei, eu me assustei muito com aquilo. E de repente, quando eu vi o último sair, que era o Drácula, eu corri e desci um monte procurando meu filho, agarrei meu filho, escondi meu filho. De repente eu vi um casal, e quando eu vi esse casal, eles estavam tentando esconder um bebê de 2 meses. Eu corria com eles, encontrávamos uma casa escondida, me parecia ser no topo do monte mesmo, e eu ali adentrava com eles aquela casa. De repente, alguém batia a porta. Eu ia abrir a porta. Quando eu abri a porta, era um homem alto, negro, né? A cor da pele era negra, e óculos preto, todo vestido de preto, paletó, gravata. E lá no portão tinha um carro grande, como fosse uma limusine. E dentro desse carro várias pessoas. O vidro abaixado, e eu via o rosto das pessoas, mas não identifico quem era. E ele falou assim, me entregue esse bebê. Não é de vocês. Aí a gente falou assim, eu falei assim, deixa esse bebê em paz, o que vocês querem com esse bebê? E ele falava assim, não adianta, vocês não podem se esconder de nós.
Nós estamos em todos os lugares. Aonde vocês forem, nós vamos achar vocês. Nos dê esse bebê que ele não pertence a vocês. Eu falei assim, deixa esse bebê em paz, é um ser inocente, ele não fez nada pra vocês. Por que vocês querem esse bebê? Ele falou assim, esse bebê não pertence a vocês. Esse bebê pertence aos 13. Dá esse bebê agora. Eu vi que não tinha jeito, então eu falei assim, tá bom, eu só vou pegar as fraldas e as roupas do bebê, espera um pouquinho. Virei as costas pra ele e tô pegando a roupa e olhando de um lado para o outro, procurando um lugar para onde correr. E naquele momento que eu ia pensar em correr para algum lugar, eu acordei. Extremamente assustada. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me dá um esclarecimento desse sonho. Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer dizer? Porque é real demais para ser coisa da minha cabeça. E o Senhor começou a palestrar comigo, lá no princípio. Quando eu comecei a orar e aqueles homens apareceram. Aquele portal é o portal do inferno. O portal do inferno foi aberto. Aqueles homens que saíram vestidos de personagens, dos personagens que você vê, que seus filhos vêem nos desenhos, são mais reais do que você imagina. Você pensa que eles não existem, né? Que é só desenho, né? Existem, mas eles estão no inferno. Todos os personagens dos desenhos da Disney, das minisséries, dos filmes da Marvel, são personagens que estão no inferno, são reais, são baseados em seres que estão no inferno. E eles abriram o portal e eles todos saíram juntos daquele portal para fazer algo de muito ruim contra teu filho, contra meu filho, contra as crianças. Eles estão vindo contra as crianças. E eu perguntei, Senhor, eu não entendi o que aquele homem falou. Que aquele bebê pertencia aos 13. Quem são esses 13? E o Senhor falou para mim, são as 13 famílias Illuminati, que estão adentrando, comandando o mundo e preparando o mundo para a vinda do anticristo. O anticristo está às portas. Jesus muito mais. A qualquer momento a trombeta vai soar, querido. E está todo mundo levando na brincadeira a palavra do Senhor. Sabe que o diabo não está brincando. Nem Deus está brincando quando diz que o filho dele está às portas para vir buscar a sua igreja. E agora, escute a profecia que o Senhor me deu. Estamos em tempo de Copa. Eu falei das Olimpíadas, perdão, Copa não. Eu falei das Olimpíadas lá no começo, não falei das Olimpíadas? Que eles faziam sacrifícios, não é? Aonde vai ser a Olimpíada esse ano? Já está sendo, porque a tocha já chegou ao Brasil. No Brasil, não é? Pois o Senhor manda avisar a igreja que haverá derramamento de sangue. Haverá um grande sacrifício, aleluia. Haverá um grande sacrifício com derramamento de sangue infantil. Esses espíritos malignos que saíram daquele portal, saíram para fazer maldade, saíram para receber adoração. E pediram essas 13 famílias, os Illuminati que são comandados por eles, para que fizessem um sacrifício durante as Olimpíadas de crianças, de bebês, a essas entidades malignas que têm nome e que fazem parte do desenho e que fazem parte da vida de muitas crianças. Cuidado, porque a televisão nesses últimos tempos tem sido o portal do inferno na vida e na casa de muito crente. Vigia, porque espíritos malignos estão adentrando a vida das crianças, a mente das crianças através da televisão, para colocar espírito de homossexualismo, briga, criança nervosa, criança que xinga, criança agitada, criança que bate, criança que morde. Pois eu quero deixar meu testemunho para a igreja. Meu filho estava extremamente nervoso, mordendo, beliscando meu filho Davi de 3 anos. Esse que eu disse que eu pegava no sonho e tentava esconder. Aquela pessoa que está ligada no espírito, ela sabe o que vem de Deus e o que não é. Nem toda doença, nem toda agressividade da criança é coisa da criança. É maligno, é espiritual. E eu observei que aquilo não era do Senhor. Eu peguei meu filho, eu botei no sofá. Eu orei pelo meu filho, eu expeli todo o demônio. Eu comecei a falar em língua, eu quase marchei no poder, porque eu senti que havia setas da parte do maligno na vida do meu filho. E eu proferi as palavras da parte do Senhor e expeli no nome santo de Jesus todo espírito da vida do meu filho. Hoje ele está diferente, hoje ele está calmo, para a glória e honra do Senhor. Sabe, querido, larga um pouquinho as coisas do mundo, se achegue mais às coisas do Senhor. Para você entender as coisas do Espírito, tem que estar no Espírito. Fica ligado para ver o que está acontecendo na tua família, porque o diabo, ele está vindo pesado, querido, contra a nossa casa, contra a nossa família. A palavra nos diz que a primeira igreja é a nossa casa. De que adianta eu ganhar o mundo todo
e perder meus filhos e perder minha família. Liga-se com o Senhor, ora pelo teu filho, aonde ele pisar os pés, saiba onde ele está, com quem ele está andando, o que ele está fazendo. Satanás, ele não está brincando de ser inimigo. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, mas o que eu faço? Eu oro para que isso não aconteça, eu peço a igreja para orar. Ele falou assim, não, vai acontecer. Vai acontecer. É algo que vai acontecer, ninguém vai poder impedir. Eles vão fazer o sacrifício, o derramamento de sangue inocente de crianças. Mas o Senhor manda dizer à igreja, aquele que ouvir a voz do Senhor, aquele que obedecer às ordens do Senhor e aquele que fazer conforme o Senhor mandou, a sua casa e seus filhos serão guardados. Assim como ele guardou o povo de Israel no Egito contra as pragas. Eles viram o que acontecia sobre o povo de Israel, mas não eram atingidos. Assim será no tempo presente. O Senhor tem enviado a falange de anjos, miríades e miríades de anjos, para guardar aqueles que são do Senhor, para guardar aqueles que fazem a vontade de Deus. Os seus filhos vão estar debaixo das asas do Senhor. Mas escute, querido, faça a sua parte. Ore pelos teus filhos. Não deixe teus filhos na rua sozinhos. Vigie por onde eles andam. Cuidado, cuidado. Crianças vão sumir. A prova do que eu estou falando para vocês. A gente já ouve na televisão falar de crianças que sumiram, mas será muito mais, querido. Vai encher o Facebook, vai encher o WhatsApp. Será algo terrivelmente tremendo. Você vai ver, você vai ouvir e você vai saber que Deus falou contigo, Ele te avisou. Prepara-te, igreja. Você que é líder de criança, ore pelas crianças, bota a mão nessas crianças, peça a Deus para guardar. Você que é professora, ore pelos seus alunos, dê a mão aos seus alunos, pede ao Senhor para guardar cada um deles, porque Satanás está vindo com fúria contra as crianças do Brasil, e isso vai acontecer. E se você acha que o que aconteceu no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, daqueles edifícios que foram derrubados, as Torres Gêmeas, foi um acidente, as Torres Gêmeas caíram sozinhas, pois aquilo foi uma matança em massa, aquilo foi um derramamento de sangue, aquilo foi um sacrifício feito a uma entidade, pedido também a essas 13 famílias. São 13 famílias que comandam, os Illuminati estão comandando o mundo e preparando a terra para a chegada do anticristo. Estamos nos últimos dias, estamos a 1 segundo da última hora, estamos assistindo o mundo agonizando. O novo comando está na nova tela, disfarçadamente, já nos engana, pega a nossa mente e nos engana. Cuidado, querido, vem da parte de Deus avisar a igreja. Toma cuidado, haverá uma grande matança, haverá um derramamento de sangue. Em nome desses deuses olímpicos, em nome dessas entidades malignas que saíram daquele portal que eu vi, desses desenhos, cuidado com o que seu filho anda assistindo. Cuidado, vigia os teus filhos, ore pelos teus filhos. Deus está falando com a igreja, desperta a igreja, a trombeta vai soar a qualquer momento. Não sou eu que estou dizendo. E se verdadeiramente Deus é comigo, se verdadeiramente Ele me chamou como profetisa nesse tempo, Ele há de provar as minhas palavras, e vocês vão falar e vão lembrar do que eu disse, e vocês vão dizer que aquela irmã verdadeiramente é serva do Senhor, falou em nome de Cristo. Se você crê, amado, amém. Se você não crê, amém do mesmo jeito. Ele é Deus. Você crendo ou não, Ele é Deus. Você adorando ou não, Ele é Deus. O que importa é que Ele falou, é que Ele avisou. Ele tem avisado a sua igreja, Ele tem avisado nesses últimos tempos tudo o que há de acontecer. Receba essa palavra da parte de Deus. Vigia a tua casa, vigia teus filhos. Ora ao Senhor, porque grandes coisas estão por vir. Ainda há muitas profecias para acontecer sobre o Brasil. O Senhor está extremamente irado com a imundícia, com a sujeira, que não só está na política, mas está dentro das igrejas. Há profecias do Senhor sobre as igrejas nos últimos tempos. Ah, meu Deus, a espada do Senhor, a justiça do Senhor virá. A balança de Deus vai adentrar as igrejas para pesar o pecado dos homens. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque se Deus mostrar teu pecado aqui na terra, te corrigir aqui na terra e tu se consertar, dê glória a Deus por isso. Porque se Ele não o fizer, meu querido, como eu vi num testemunho de uma irmã que falou assim, que o marido dela estava traindo ela. E ela começou a clamar o sangue de Jesus, ele era pastor. Um belo dia ele estava no escritório dele preparando a palavra. Um anjo adentrou aquela sala.
pegou uma espada e cravou na costela dele e falou assim: nos encontraremos no juízo final. Pois é a palavra que eu digo para você agora. Se você ainda não se consertou, conserte-se hoje. Deus está dizendo para você: se você me obedeceu, se você fez a minha vontade, nos encontraremos no juízo final. Se você não obedeceu, se você não quer se colocar na posição, se você está consciente dos seus erros, de tudo que você está fazendo de errado, nos encontraremos no juízo final. Lá no juízo final, todos darão conta de tudo aquilo que fizeram e falaram. Fique com esta palavra da parte do Senhor. Que fale mais o Senhor ao teu coração. E que Deus possa te abençoar. No nome santo de Jesus. Amém.